faltando. Não está faltando, professor. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade para conversar conosco. 34, e eu queria gente, vamos. começar o nosso bate-papo, que o senhor nos falasse alguma coisa sobre a indicação do novo embaixador, que parece que criou aí um mal-estar. As manchetes dizem que o governo Trump indica embaixador sem consultar o Brasil e revolta o Itamaraty, porque não segue uma praxe, uma tradição, sem consulta nenhuma. O que há de preocupação ou não preocupação nisso? E se há alguma coisa para além disso, se há caroço no angu, como diria a minha avó, porque aqui o nosso povo está preocupado achando que vão sequestrar o Lula como sequestraram o Maduro. Nós queremos lhe ouvir. Olha, a primeira coisa sobre o embaixador, né? A gente precisa fazer uma pergunta que é inicial para todo mundo. Ele é embaixador exatamente de quem? Né? Essa é a pergunta. Talvez a gente tenha que olhar, e ao olhar para isso, a gente observa que ele é mais um embaixador da figura do Marco Rubio e de suas ambições políticas do que necessariamente um embaixador dos Estados Unidos. Né? Eu perguntaria aos empresários americanos que fazem negócios. Obrigado, Carla. Brasil, 24, se gente. Eles estariam interessados em que tomasse conta dos negócios dele um deputado da Flórida que pouco conhecimento tem de política externa. Né? Esse ponto me parece essencial. Eu não estou falando nem de política comercial, não, ele tem, reconhecidamente é um deputado da Flórida, muito envolvido nos assuntos do seu país, do seu estado, com uma participação, só olhar as legislações que ele pediu, né? Totalmente identificado com o tal do movimento MAGA, Make America Great Again, com políticas identitárias ligadas diretamente, contra políticas identitárias ligadas diretamente às posições do MAGA, e, portanto, carecendo assim, de um conhecimento maior, não só da política externa, como um conhecimento maior do Brasil. Né? O Brasil já teve embaixadores americanos aqui que eram um pouco desconectados da nossa realidade, né? Porém, nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil tem tal importância para os Estados Unidos que nós tivemos, mesmo em governos republicanos, uma sequência de embaixadores mais atilados à realidade brasileira. Embaixadores que tinham cargos que eram de origem do staff diplomático americano, e eu não vou citar nomes para não chatear este ou aquele, mas embaixadores que tinham bastante conhecimento em governos, eu estou citando mesmo o governo Reagan, que parece assim, lá não era isso, o embaixador era alguém que resolvia situações, tensionava de menos situações. Nós temos que lembrar que a ação da embaixada americana em todos os episódios de 2022. Né? Então, todos os episódios de janeiro de 2024, a ação da embaixada cautelosa e tudo mais. Isso tudo cessou, né? Tinha um encarregado de negócios durante todo esse período do governo Trump, que é o que o nome está dizendo, não é um embaixador, é um encarregado de negócios, né? Alguém que representava isso, né? E agora temos um embaixador que talvez tenha uma visão de mundo muito restrita à Flórida, né? E isso é efetivamente preocupante, Viário. Pois é. Agora, a gente ouviu hoje, leu muito na internet, nas redes sociais. A gente sabe que a gente tem que filtrar muito o que aparece nas redes sociais, mas apareceu muita preocupação, inclusive a nossa comunidade me mandando mensagens nas minhas redes pela parte privada, mais de uma pessoa trazendo essa questão. Os Estados Unidos podem ter no seu radar uma intervenção no Brasil para além da intervenção via Big Techs nas eleições. O Brasil corre um risco, de fato, principalmente a partir dos discursos do Marco Rubio nas últimas horas,
né? Eu queria lhe ouvir sobre os discursos do Marco Rubio, inclusive aquele que ele disse que tem 14 nações que estão alinhadas aos Estados Unidos e outras que ainda estarão porque irão passar por mudanças de cargo por eleições. A gente pode estar diante de realmente uma reativação de uma ideia de guerra fria, principalmente depois daquele documento de dezembro, do corolário Trump, da doutrina Monroe. Há um risco do Brasil sofrer uma intervenção bélica ou uso da força ou retirada do Lula do poder, independente do resultado das eleições? Primeiro de tudo, né, a gente precisa lembrar que no contexto latino-americano, né, o Brasil não é um parâmetro das outras repúblicas. Uma coisa é você fazer uma medida como essa num estado como o venezuelano, para falar português bem claro, que tem uma única riqueza, que é petróleo. Tem 30 milhões de habitantes, uma história política extremamente conturbada, né? E, de alguma forma, a sobrevivência da Venezuela estava diretamente conectada a empréstimos chineses e à presença russa. Isso é indiscutível, né? Então, a Venezuela, só perguntar ao povo venezuelano, ele vai te levantar muitas situações de preocupação. Não é este o caso brasileiro, né? O Brasil tem 3 vertentes que são fundamentais para a gente pensar o mundo. A primeira delas é segurança alimentar no planeta. O Brasil tem responsabilidades diretas nisso. É o maior produtor de carne, é o maior produtor de soja, né? Então, quando você olha, e milho, segundo Vamos pingar, gente, superchat, está faltando ainda, turma. Uma riqueza nisso. Muito obrigado pela audiência de hoje, viu, galera? Da segurança alimentar. Nós temos uma vertente que eu acho que é necessário lembrar, né, que é um desenvolvimento econômico mais completo, né? Nós temos muitas indústrias e tudo mais. E um terceiro ponto que eu acho que vale bem para a gente lembrar: não existe garantia, não existe segurança no conceito pleno da palavra, segurança global, política de segurança no Atlântico Sul sem o Brasil. Se alguém tem alguma dúvida disso, lembra da Segunda Guerra Mundial. Só, não precisa ser estudioso do assunto, né? Os Estados Unidos e a Marinha Alemã disputaram passo a passo no Atlântico Sul, com bombardeios primeiro de navios e depois a presença americana no Nordeste brasileiro, né? Por motivos óbvios, né? A escolha nossa disso resultou em Volta Redonda, resultou na siderúrgica brasileira, tudo mais, né? Então, o Brasil tem uma importância grande. O Brasil não é a Venezuela, né? Qualquer ação aqui terá uma consequência bastante séria. Segundo ponto que eu acho que é importante para a gente analisar isso: as relações dos militares brasileiros com os militares americanos, eu vou repetir, vou falar e vou frisar a grife embaixo, é independente da Casa Branca. Tem a ver com medidas de segurança. Quem tem alguma dúvida disso, há 15 dias atrás, um porta-aviões americano, Nimitz, um dos maiores que os Estados Unidos têm, fez uma manobra conjunta com a Marinha Brasileira aqui no Rio de Janeiro. E com comando duplo, com comando dividido. Ou seja, o que se portava para o Brasil eram os brasileiros que davam ordem. Era uma manobra conjunta. Porque isso é da tradição da presença brasileira. O Brasil tem relações muito fortes com os militares americanos e tem a ver diretamente com tudo que nós estávamos falando sobre segurança do Atlântico Sul. Então, portanto, imaginar que tudo isso vai ser jogado fora numa aventura, não acredito nisso, né? Não tenho a menor fé que isso seja possível. Uma aventura bélica contra o Brasil não acontece sequer contra o México. Uma coisa são muitas palavras. Por que de toda essa presença, de todas essas falas de Marco Rubio? É aquilo que eu tenho tentado insistir. Quem usou quem? Marco Rubio se catapultou na
que do esquecimento que ele estava com um apoio a uma determinada candidatura dentro do Brasil. Eu chamo a atenção para todos que querem ficar com essa preocupação, o que aconteceu no dia 7 de maio. No dia 7 de maio, o presidente Lula entrou no Salão Oval, estava todo o staff do poder americano, a começar do homem do dinheiro. Estava lá o secretário do Tesouro, estava a poderosíssima Suzy Willis, que é a secretária de governo. Estava o Lutnick, que é o secretário do Comércio. Estava o Jameson Greer, que cuida de tarifas. Estavam todos lá. Faltava uma autoridade, Viado. A autoridade que faltava era exatamente Marco Rubio. Então, portanto, quando a gente olha para isso, Marco Rubio estava, vamos usar uma expressão bem nossa, meio que de escanteio. Né? Ele utilizou o apoio, olha as datas, né? 7 de maio, 19 de maio, o Scott Bessent, secretário, fala com o Dário Durigan e diz que as negociações vão bem. Dia 26 de maio, ele recebe o Marco Rubio recebe o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Vamos pingar, gente. Se a Cadê gente olhar com alguma calma, quem impulsionou a candidatura de quem foi Bolsonaro, que foi usado por Marco Rubio para ele saltar de parâmetro, porque ele estava esquecido. Ele estava fora das negociações centrais com o Brasil. 14, gente, vamos. Se a gente não olhar para isso, a gente não entende as ameaças, as discussões e tudo mais. Né? Então, portanto, nós estamos sendo pedaço da disputa política interna dos Estados Unidos. Se você me perguntar, ou qualquer um dos nossos ouvintes perguntar, mas por que de Marco Rubio? Porque tem duas candidaturas para suceder Trump. Tem a candidatura do vice-presidente, que tem o aval de praticamente o Partido Republicano. Bom, né, Angelina? Beijo. E tem a candidatura meio outsider de Marco Rubio, que representa um tipo de visão dentro da lógica trumpista. Ele tem mais o apoio de Trump do que o apoio. Trump usa, como qualquer bom... Imaginar que Trump leu Maquiavel é brincadeira, acho que não leu. Mas, de alguma forma, como qualquer dono de qualquer coisa sabe, divide e impera. O Trump dá umas acolhidas assim no Marco Rubio para acalmar o Vance. Porque ele quer manter o poder dele de que ele vai escolher o sucessor. Marco está se cacifando para isso e usando a eleição brasileira para tal passo. A eleição brasileira é importante, não tem... Sabe, Viário, quando a gente olhar para a eleição brasileira com a importância dela, nós temos 6 mil empresas, veja bem, grandes, médias e muito grandes, que fazem negócio com o Brasil. O Brasil é um acoplado, por exemplo, com equipamento elétrico, aviação, não é só café, produto agrário, não, carne principalmente. Não é só isso, não. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!